Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aqui no módulo 3, capítulo 6, a sociedade, a natureza e as paisagens. Aqui na página 359, ela tem um pequeno texto que a Pro vai ler com vocês. O mundo é composto por uma infinidade de paisagens com características próprias. Em comum, elas apresentam o fato de estarem em constante modificação e de serem o resultado das relações de interdependência entre os diferentes elementos. Vamos estudar os principais aspectos que diferenciam as paisagens terrestres. Então, depois dessa leitura, nós temos aqui duas questões que vocês vão responder se baseando na imagem da 358 e da 359. Então, aqui na alternativa A, na questão A, ela vem perguntando: em sua opinião, quais são os aspectos mais marcantes da paisagem retratada na fotografia? Então, vocês vão observar as duas páginas e vão responder. Quais são os aspectos aí mais marcantes? O que mais marca para vocês? Na B, quais relações de interdependência entre os elementos da paisagem retratada você consegue visualizar? Então, qual é aqui nessas duas imagens as relações, né, de interdependência? O que um aqui depende do outro? Qual que é a relação entre dois aspectos aqui que vocês conseguem observar nessa imagem? Tudo bem? Página 360, os elementos da natureza e as paisagens. Então, a apostila na página 360, ela inicia falando: as paisagens estão em constante transformação e um dos principais fatores para essas modificações é a ação dos elementos da natureza. Como assim, professora? Então, nós temos os agentes internos, né, que seria aí as erupções vulcânicas, os terremotos, e os agentes externos, como as temperaturas, as águas, os ventos, que acabam modificando o relevo. Então, vocês já sabem, né? Os agentes internos, que fala aqui na apostila, como erupções vulcânicas, acabam transformando aí uma paisagem. E não somente os agentes internos, né? Mas também os externos, que seria uma temperatura muito elevada, né? Ou muito baixa, as águas, né? Chuva, ventos. Então, tudo isso aí acaba modificando uma paisagem. E aqui no terceiro parágrafo vem falando também sobre os seres humanos, que eles também transformam as paisagens de diversas maneiras. Por exemplo, com construções de cidades, como nós já estudamos, né? Aquela transformação de paisagem aí devido à ação humana. Até fizemos um trabalhinho referente a isso, tá ok? E aqui fala construção de cidades, abertura de estrada, o desmatamento e as atividades agropecuárias, tá ok, turma? Então não deixem de fazer a leitura para compreenderem melhor. E aqui nós temos uma pergunta: quais transformações na paisagem do município onde você vive ocorreram recentemente e chamaram a sua atenção? Você já achou essa mudança positiva ou negativa? Então, vocês vão copiar a pergunta no caderno e falar sobre essa transformação aí próximo onde vocês moram, tá ok? Então, aqui nós temos duas imagens. A primeira, essa aqui acima, é de uma paisagem natural. Ela sofreu aí transformações por conta dos agentes internos. E logo abaixo nós temos outra paisagem, né? Que ela sofreu aí transformações por conta da ação do homem. Página 361. Altitude do relevo e vegetação. Então, como já estudamos aí nos capítulos anteriores, a temperatura diminuiu em média cerca de 6,5 graus a cada quilômetro, que se distancia da superfície terrestre.
Então, se vocês pegarem a apostila de vocês e voltar aí no capítulo 4, 5, vocês vão conseguir perceber, né, entender melhor isso que a professora está falando aqui. Então, aqui, quanto mais elevada a altitude, mais baixa torna-se a temperatura do ar atmosférico. Desse modo, em áreas de altitude mais elevada, desenvolve-se um tipo de vegetação, né? Que aí ela vai se adaptar conforme a temperatura, tá ok? Temperaturas aí mais amenas. Então, aqui abaixo nós temos um esquema que mostra diferentes formações vegetais que se desenvolvem nas cordilheiras do Himalaia, de acordo com as faixas de altitude. Então, ela tá bem explicadinha aqui. Então, a professora vai pedir que vocês façam essa observação, tá ok? Então, aí temos todas as etapas. Então, a prof vai pedir que vocês façam a leitura, tá ok? Página 362, formação do solo. Então, o solo é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Sobre ele, construímos nossas moradias, realizamos atividades como cultivo de lavouras destinadas à nossa alimentação e de pastos para alimentar as criações de animais, entre outros usos, tá ok? Então, aqui está a importância do solo, que é o que nós iremos falar aqui nessa página 362. Então, existem diversos tipos de solos que se diferenciam aí de acordo com vários fatores, como o tipo de rocha do qual se originam, né? As características climáticas da região e que se encontra aí a quantidade de matéria orgânica presente em sua composição. Tudo bem, turma? Os solos também se originam da desintegração das rochas em um processo que envolve a ação de outros elementos da natureza, como o calor do sol, a água das chuvas, os ventos, os animais e as plantas. Então, aqui abaixo nós temos um esqueminha, né, que ele está na sequência. Então, a professora vai pedir que vocês também façam essa observação. Tudo bem? Então, aqui nós temos essa imagem e ela está mostrando as camadas que forma esse solo aqui. A professora não vai fazer a leitura para não ficar um vídeo muito longo, mas está bem explicado aqui. Em caso de dúvidas, vocês podem estar chamando pela professora. Página 363. Climas e correntes marítimas. Durante seu deslocamento pelos oceanos, as correntes marítimas ou oceânicas influenciam as características climáticas de região do planeta, principalmente das regiões costeiras. Então, vejam aqui a direção dos movimentos das correntes oceânicas, né, no planisfério abaixo. Então, depois dessa observação, a professora quer que vocês compreendam aí que quando uma corrente marítima quente passa por uma região com temperaturas baixas, ela aquece o ar e traz umidade para aquela região. Já as correntes frias exercem influência contrária, ou seja, diminui a temperatura e a umidade das regiões por onde elas passam. Tudo bem? A corrente marítima do Golfo, por exemplo, ela influencia o clima de alguns países localizados aí na região noroeste da Europa. Essa corrente, que se origina da região do Golfo do México, ameniza as baixas temperaturas e leva umidade a países como a Inglaterra. Então, observe que quando a corrente marítima quente passa por uma região com temperaturas baixas, ela aquece o ar e traz umidade para a região, tá ok? E já as correntes frias, elas exercem influência contrária, tá? Então, a Pro quer que vocês observem bem isso. Página 364. Como ocorre o El Niño? Então, o El Niño é um fenômeno que consiste em modificações na dinâmica dos ventos e no aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico.
E essas ações, elas percutem aí em alterações climáticas locais em outros lugares do planeta. Então a Pro vai pedir que vocês vejam aqui o esquema a seguir. Como ocorre o El Niño? Então aqui no esqueminha da apostila nós temos uma seta, que são as correntes marítimas quente, e a seta azulzinha são as correntes marítimas frias. Então, quando e como eu vou saber que é período do El Niño? Então aqui abaixo já fala, o El Niño ocorre quando esse sistema é modificado pelo enfraquecimento dos ventos. Então, quando o vento aí sofre esse processo de modificação, né, ele fica enfraquecido, ocorre o El Niño. Então, na verdade, pela inversão desses ventos, que ocorre aí de oeste para leste. E isso acaba contribuindo para o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na costa oeste da América do Sul, que passam a apresentar temperaturas mais elevadas. Então é o período do El Niño. E logo acima no textinho está mostrando, né, quando não tem esse período, né, nos anos em que o El Niño não atua, tá ok? Então aqui na página 365 está pedindo para que vocês vejam no mapa a seguir os efeitos climáticos globais provocados pela ocorrência do El Niño em um período de dezembro a fevereiro. Então vamos pegar nesse mapa aqui o Brasil. Onde está localizado aqui o Brasil? De vermelhinho aqui essa bolinha, né? Então aqui no Brasil mostra que o período do El Niño, ele se mostra seco e quente. Isso é um efeito aqui no Brasil. Já em outros continentes, em outros países, a temperatura ela acaba mudando. Então, como podemos notar no mapa acima, o Brasil, mesmo não sendo banhado pelo Oceano Pacífico, também sofre os efeitos do El Niño. Por exemplo, a diminuição de chuvas na região Nordeste e o aumento de chuvas na região Sudeste e o aumento da temperatura em parte do litoral do país. Tá ok, turma? Então aqui nós temos uma imagem, né? Aqui na região Sudeste, que no período do El Niño, na região Sudeste, acaba tendo uma ocorrência aí, né? Um resultado muito maior na questão das chuvas, tudo bem? Logo abaixo vem perguntando, conte aos colegas o que você já ouviu em noticiários sobre os efeitos do El Niño, no lugar onde você mora ou em outros lugares. E aqui logo abaixo está pedindo, conte aos colegas o que você já ouviu em noticiários sobre os efeitos do El Niño, no lugar onde você mora ou em outros lugares. Mas, Pro, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então tem alguma coisa errada aí, hein? Porque na TV, no jornal, na hora da previsão do tempo, sempre está falando sobre isso. Do mesmo jeito que fala sobre a amplitude térmica, o que nós já estudamos. Tudo bem, turma? Tô de olho, hein? Página 366. De acordo com o que você estudou, complete corretamente as frases, utilizando as palavras do quadro abaixo: clima, solo, vegetação, altitude, paisagens e natureza. Então aqui nós temos da A a E. Então vocês vão fazer a leitura e completar com essas palavrinhas. Tá ok, turma? Atividade aí bem fácil. Exercício 2. Faça uma pesquisa em livros, revistas ou na internet sobre a relação entre o El Niño e o problema da seca que ocorre frequentemente na região Nordeste do Brasil. Depois, anote as informações coletadas. Então, vocês vão fazer aí uma pesquisa sobre essa associação aí, né? Do El Niño com a seca na região Nordeste do Brasil, tá ok?
Então, vamos agora para a próxima página, que a Pro vai terminar de explicar. Próxima página, 367. No exercício 3, está pedindo: observe o mapa da página 365. Então, vocês vão voltar na 365 e responder: qual continente não sofre as consequências diretas dos efeitos do El Niño? Assinale a resposta correta. Então, no mapa lá tá bem colorido, então dá para poder responder aqui, tudo bem? 4. Observe o quadro abaixo e responda as questões a seguir. A. Por que o fenômeno El Niño não ocorre em todos os anos? Então, o que acontece? Tem ano que tem esse fenômeno e tem ano que não tem. Então, acontece aí do período de dezembro até fevereiro, tá? Mas não acontece todo ano. E isso tem um motivo, né? Fala na apostila aqui qual o motivo. B. Qual a intensidade mais frequente do El Niño? Então, qual que é essa intensidade? Mais forte ou mais fraca? Então, a professora já falou, né? Praticamente aí na A. Com a resposta da A, dá para vocês responderem a B. Mas não esqueçam de utilizar aqui essa tabelinha que vai auxiliar vocês. Na C, desde a data em que você nasceu, em quais anos ocorreu El Niño? Como foi a intensidade de cada ocorrência? Então, para responder, vocês não precisam de pesquisa, vocês vão observar nessa tabelinha aqui, tá ok? Certo, turminha? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Mais tarde, a professora posta a correção das 2 páginas. Em caso de dúvidas, pode chamar pela professora.